presente. Eu tô Não aqui. dá, comecei. Já comecei. Não dá mais, mas pode fazer aí presente que você tiver para fazer. E aí, galera, beleza? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vou agora entrar ao vivo para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos tão importantes, que são os pareceres do Senado e da Presidência da República. Braga, eu já tinha conversado quando você falou espera um pouquinho. Uma vez que Tá aperta o bom. play, não dá para voltar. Nós já estamos Mas tá ao vivo. bom. Muito obrigado, viu, Braga, por estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Isso. Manda um abraço para a galera aí, Braga. Um Nós já estamos abraço a ao vivo. todos aí. Boa tarde, esse domingo. E mais essa oportunidade de estarmos falando a todos aí sobre assuntos importantes. Exatamente. Até porque nós que estamos agora falando, fazendo, de repente, essas pontes entre a parte política com as guardas municipais, nós temos visto que a democracia, o preço da democracia, essa ampla divulgação das informações, às vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, acaba tendo um pouco de ruído. Então, é interessante que a gente pare um pouco para falar sobre esses pareceres, né, Braga? Ah, sem dúvida, muito importante. E que também para que o pessoal que diz que divulga a guarda para de publicar as coisas negativas, publique positivas. Eu não vi, tem um blog aí que publicou o parecer, eu não vi ele publicar nenhum dos nossos pareceres favoráveis, nem o do Cretela Júnior, que é muito superior a estes. Eu não Então, vi. exatamente. Eu acho que antes de a gente entrar nos pareceres, você tem me falado até sobre essa questão de, tipo, Eliel, como fazer para divulgar de forma positiva. Então, olha só, o guarda municipal, quando ele recebe esses pareceres, até a parte jurídica às vezes não é tão bem compreendida. Então, como fazer, Braga, para que nós tenhamos algo que de repente a gente não gosta, transformar em algo positivo, porque é necessário que se fale, né, sobre essa questão. Então, como fazer para transformar isso em algo positivo, essa informação? Então, olha, vamos pela lógica jurídica. Quando um advogado recebe, seja uma ação penal, seja uma defesa para fazer, seja uma inicial, como é que ele faz aquela questão negativa transformar em positiva? Então, ele faz uma contestação com a opinião dele e divulga o quê? A contestação. Quando ele recebe um parecer negativo, ele divulga o parecer positivo. Quando ele recebe uma ação penal, ele divulga o quê? A defesa dele. Então, só que nós estamos fazendo ao contrário, a gente está divulgando o que nos ataca, não o que nos defende. É muito Perfeito. simples isso. Eu vou colocar de novo um parecer que a gente fez lá para Birigui como força de segurança na aposentadoria especial. Era poder tentar, quer dizer, minimizar essa decisão que está influenciando, inclusive influenciou na PEC da Previdência. É modular esta decisão, dar uma minimizada. Decisão que já está consolidada. Então, por isso que não tem que divulgar o parecer. Você vê só que parecer, se fosse todos correto, o do Senado seria igual ao da Presidência da República. Quanto à questão da legitimidade, você já vê que não são. Um fala que tem um pouco, só que não é essa a finalidade, daí também não fala qual que é a finalidade, porque não está na lei, o outro fala que não tem. Um fala que você exerce parcialmente as forças de segurança, outro não. Agora, o importante é que nenhum dos dois, por isso que é encomendado, sequer citam a Lei 13.022. Interessante porque eles não enfrentam uma lei que está em vigor, atacada em uma outra DIN, a DIN 5156, mas ela não caiu, não deixou ainda de Está em ter vigor. sua validade. Tanto que o julgamento, né, da DIN 5156 foi postergado, é isso mesmo, né? Saiu da pauta, né? Exatamente. Então, veja só, na ADIM, nessas ADINs que tem aí tramitando, também tem pareceres lá negativos e positivos, tem amicus curiae, tem pontos de vista de várias formas. E não é por isso que a gente pode falar que ela vai ser favorável ou negativa, tem que se aguardar. E como é esses pareceres? O que não pode é ficar divulgando parecer negativo, porque quem lê e só vê uma parte da história tem aquilo como verdade e depois vão falar que aguarda para cuidar do patrimônio. É isso daí. O que não é Infelizmente, verdade. o que não é verdade, até eu tive que várias vezes corrigir o desembargador na nossa entrevista lá, falando sobre essa questão, que ele insistia em falar patrimônio como sinônimo de bens, serviços e instalações, né?
E não é. E não é. Exatamente. E não sou eu que estou falando. Está na lei, está no Código Civil, está na Constituição. Então tem que falar o correto, porque aquela máxima que uma mentira falada várias vezes se torna verdade, acontece. Então não podemos falar, nós temos que falar a verdade. E a verdade é divulgar o parecer que é do nosso lado, não que é contrário. Perfeito. Olha só, já enquanto nós estamos falando, é interessante mencionar que já estão falando sobre o ministro, né? A primeira pergunta aqui. Boa tarde. Será que vai piorar, pois o atual ministro da Justiça e Segurança é o mesmo que assinou o parecer da presidência, pois ele foi PM no Distrito Federal? Qual que é a sua expectativa em relação ao Ministério? Você que é do Conselho Nacional hoje de Segurança Pública, né? Bom, Eliel, aí eu vou ser bem sincero, como sempre. A tendência de tudo é só piorar. Mas não é porque esse vai ser ministro, esse ou outro, ou aquele, não. É porque não foi feita a lição de casa em 32 anos de Constituição Federal. Não elegeu nenhum deputado federal e estadual para ir lá falar em nome das guardas com pessoas políticas, porque o ministro, a nomeação dele é política. Então não tem nenhum político nosso lá nato para ir lá defender. Então, enquanto não tiver, não vai ter. Eu até dei um exemplo ontem, assim, ó. Nós temos alguns vereadores que defendem muitas guardas. Um deles que eu gosto muito é o Jones Moura. Então, ele defende todas as guardas. Você imagina o Jones Moura, lá no Rio de Janeiro, quando ele vai fazer uma defesa da Guarda do Rio, querendo armar, se naquele momento, lá na Câmara Municipal do Rio, aparecerem lá 30, 40 vereadores de várias cidades, guardas municipais para apoiá-lo. Você acha que isso tem um peso na hora? Imenso. Então, só que não tem ninguém para ir lá apoiar. E daí a gente fica fazendo um esforço tremendo para conseguir muito pouco. Então, a grande questão se vai piorar ou melhorar, se não mudar o cenário, pessoal, não criar consciência e eleger vereadores guardas, mas aqueles que tenham condições de debater, de combater, tratar tecnicamente assuntos, a questão só vai piorar muito. Agora, cabe a todos agora mudarem essa realidade a partir da eleição próxima, que é para prefeito, e depois a sequente para deputados estaduais e federais. Porque se não fizer isso, pode entrar o ministro que for, que só vai piorar. Porque nós não temos representação política no Congresso, em Brasília, no centro do poder, em todos os lugares. E isso, claro, faz parte da democracia. Por isso que lá tem a bancada ruralista, representante dos médicos, dos professores, de todos. E dos guardas não tem, nós só temos adotivo que na hora H vão tudo embora, some. Não tem nenhum defendendo. Cadê algum senador defendendo as guardas? Não, dá o nome, Major Olímpio. Até porque então, eu já cobrei dele, ele falou que vai fazer a defesa. Eu estou esperando, já mandei uma mensagem, ele já respondeu. Vamos aguardar. Porque temos que. Aí que está a parte política. Ele tem que pensar que no estado de São Paulo são 40 mil guardas. No estado de São Paulo. E todo mundo que tem alguma pretensão política tem que pensar nisso. Então tem que defender esses 40 mil famílias. Exatamente. Olha só, essa questão de defender na frente, até fazendo videozinho e depois não cumpre. Mas esses pareceres que eu gostaria de comentar, tanto o do Senado quanto o da presidência, são pareceres importantes, são pesados, mas não são determinantes. E eu acho que tem que repisar essa questão de não serem determinantes, porque até mesmo a expectativa do julgamento da ADPF não é que ele nem aconteça em prazo curto, porque nós temos todos os pareceres ainda para vir e tal. É algo que vai se prolongar no tempo, né, Braga? Vai demorar um pouco ainda. Nós temos a nossa manifestação. Lembrando aqui, hoje são 6 dias que o Nogueira se colocou à disposição para que as entidades possam entrar junto para defender as guardas, e parece que até agora nenhuma se manifestou. Olha só, pessoal, vocês que estão assistindo a live, por favor, se inscrevam nos nossos canais, nas nossas redes sociais, inclusive deixe os seus likes aqui, siga a página do canal Zumarinho, nós estamos fazendo uma alternativa para ser mais fácil para compartilhar, porque esses assuntos são de máxima importância e vocês podem interagir com a gente ao vivo. Isso que o Braga está dizendo, está falando, das entidades virem junto com a DPF, porque, olha só, a crítica pela crítica, ela não soma, não vai construir nada. Então, é preciso que outras entidades que nós temos, que também venham junto com a DPF. O que é vir junto na DPF?
A DPF, a inicial, que é o pedido que iniciou a ação, ela foi subscrita tanto pela CNGM quanto pela Associação Nacional de Altos Estudos da Guarda Municipal. Agora podem vir outras entidades para também fazer parte dar força para essa a DPF. Então foi dado um prazo. Você sabe se alguma associação veio, Braga? Não, até o momento que eu saiba, o Nogueira não me informou que nenhuma. Nenhuma. E por que tudo isso é importante que vocês todos que estão nos acompanhando, que são guardas municipais, que vocês saibam? Porque essa semana, mais uma vez, nós estamos olhando sempre no STF, porque nós, infelizmente, pela canalice do legislador que eu falo, por conta de não ter, de repente, alguém nosso e não perceberem a nossa condição de polícia de fato e não de direito, como eles sempre dizem, não temos atualização legislativa. Então, mais uma vez, o judiciário que vai modular. E essa semana tem a finalização de um julgamento importante que é em relação ao porte de arma, né, Braga? Que também vem ao encontro da DPF e de todas as ações, né? Sim, ela vem esse julgamento, e aí que tá, eu sempre recordo aquela questão de todo mundo quer falar a partir dele, esquece o que já foi feito. Ninguém se lembra que o Estatuto de Desarmamento, quando foi sancionado, era para 500 mil, e com muito esforço conseguimos mudar para 50 mil. E com várias ações que entramos, reduzimos em algumas cidades, e essa a decisão do Alexandre de Moraes, mas muitas cidades também com possibilidade de se armar, não se armaram. Então, querer armar, mas não se armar, também não dá efeito prático. Então, tem que também querer se armar. E, novamente, cai no qual o problema? O poder político local que não quer armar e não tem ninguém para contrapor essa questão. Dentro do parlamento municipal. Embora você já disse que é uma questão de igualdade, não é uma questão em relação a ser órgão de segurança pública ou não. Por isso, a expectativa é que a gente consiga. Tanto que os guardas municipais, às vezes, não se dão conta que o Alexandre de Moraes ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. Então, ele teve muito contato com você quando você era comandante-geral da Guarda de São Paulo, Sim, né? Ele conhece a Guarda de São Paulo, tem contato, e é isso que é importante, porque o ministro sabe como que é a guarda, o contato que ele tem, como é que funciona, se ela é armada. Como tem um ministro que já, inclusive, escreveu num jornal uma época, que ele tem residência em Tatuí, conhece a Guarda de Tatuí, que é o ministro Celso de Mello. E, inclusive, a Carmen Lúcia visitou também a Guarda de BH, né? Ela esteve na Guarda de BH, e essa questão da legitimidade, de representatividade, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, mas isso é uma prática jurídica. As preliminares prática jurídica de você atacar quem está entrando com a ação é algo normal. Então, ainda nós vamos ter uma decisão sobre isso, e o direito está mais do que a forma, a essência mais do que a forma hoje no STF, né? Exatamente. Essa questão de se atacar a inépcia da inicial, legitimidade de parte, isso daí é normal, é preliminar, basicamente padrão em defesa jurídica, né? Essa não é a parte principal. O principal é que os pareceres não são muito bons. E daí a gente começa a ter que pensar que falavam uma coisa, fizeram outra. Quem era a favor da guarda, parece que agora não é tão a favor mais. O Senado é a favor, mas é a favor até que ponto? Quando interessa, essa que é a questão principal. Quando interessa, quando não interessa, não é. É isso que nós temos que terminar uma vez por todas. Ou é ou não é, sim, sim, não, não. Quando interessa, quando não interessa, não é. Então nós somos uma polícia de conveniência política. Isso não pode se admitir. Quando tem conveniência, trabalha em greve da Polícia Militar dos Estados. Quando agora na pandemia trabalha nacionalmente, cumprindo decisões aí dos prefeitos, dos governadores, no estado inteiro, está direto no combate aí ao Covid-19, daí pode. Daí quando não interessa, não é. Então, tem que parar. Ou é ou não é. De conveniência não dá para ser mais. Inclusive, nós tivemos 2 grandes eventos no Brasil, que foram as Olimpíadas e também a Copa do Mundo, e as guardas municipais trabalharam muito nesses eventos. Então, não é só estar no SUSP, é trabalhar em grandes eventos, é auxiliar. Então, todos devem entender que a Guarda Municipal não vai acabar, a Guarda Municipal não vai deixar de fazer o trabalho que tem feito, caso nós tenhamos a retaguarda jurídica. Se tiver uma decisão, aí a gente vai, a partir dessa decisão, evoluir novamente. Isso. E exatamente, o ministro Sérgio Moro, que é o ministro, ex-ministro agora, deu um parecer em um ofício favorável, dizendo que as guardas estão inseridas
nas forças de segurança. Tá vendo como são posições divergentes? Então, E só daí que é nós vamos duro, pôr tudo lá no STF. porque às vezes parece para todos os guardas municipais que é o marketing. Por exemplo, quando ele agradeceu todas as instituições de segurança pública por fazer parte da frente do combate ao Covid, depois ele esqueceu de guarda, ele chamou um comandante de guarda do entorno, que é o Irã, Isso. ali de Novo Gama, e aquele gesto foi maior do que elogiar todas as outras instituições, porque partiu dele querer estar ao lado de um guarda. Então, mais uma vez eu falo, isso E assinou reforça... um parecer, né? E assinou um parecer Exatamente. favorável. Então, parecer favorável, colocou a guarda no Conselho Nacional de Segurança Pública, fez o gesto simbólico, só que aí ainda tudo isso continua na polícia de conveniência. Continua ainda numa polícia que não é de direito, que é de fato para todos. Embora eu tenha certeza que na interpretação que a gente faz, a gente também é de direito. Tenho absoluta convicção É disso. de Estamos no direito. único... Só que assim, é para fazer coro a todos que dizem, né? E agora, Eliel, eu estava falando com o Nogueira, nós vamos chamar nessa ação a Ordem dos Advogados do Brasil a participar. Por Perfeito. quê? Ela entende que as guardas são forças policiais e, por isso, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Então, se é essa opinião, tem que definir, porque daí, se não for, então todos os guardas vão poder tirar sua carteira como advogado. Então, nós vamos chamar também a OAB para falar, olha, tá com isso aqui, é ou não é? Exatamente. Um abraço a todos que estão por aqui, né, participando, né? Em relação aos comentários de vocês, eu vou colocando aqui aos poucos, mas dizer para vocês, divulguem a live, nós vamos ficar por um tempo aqui. Também sigam a página, se inscrevam nas nossas redes sociais, porque é importante que a gente continue ecoando. Braga, ontem... Comandante Braga Oficial, Instagram, YouTube, Facebook, acompanha aí também, Comandante Braga Oficial. Perfeito, até porque você tem feito diversas lives, e eu vi uma que você vai fazer com o Osmir agora à noite, né? Divulga aí para o pessoal Isso, acompanhar exatamente. também. Que hora vai ser, onde Esse é vai para dar ser. um exemplo de um secretário de carreira que está trabalhando bem na Guarda Municipal, o que é possível. E ele já na verdade, ele foi comandante por 11 anos e agora é secretário, né? Em uma cidade que tem Exatamente. um índice maravilhoso de criminalidade perto do nosso contexto nacional, né? Que é Vinhedo, né? Sem dúvida. É uma cidade que está muito bem no ranking em todos os níveis. Olha só, nós já temos falado, às vezes as pessoas desejam uma solução mágica, falando, olha, coloca no inciso 7º do artigo 144 a Guarda Municipal, cadê a PEC 534, só vai mudar quando acontecer isso, e tudo isso nós temos a convicção que realmente é assim, só que nós temos um caminho, e o que nós temos falado, batendo sempre na mesma tecla, é para que a gente não faça a publicidade negativa, que a gente saiba transformar algo negativo em positivo, e eu acredito que o maior portfólio nosso hoje, Braga, são as guardas municipais trabalharem, inclusive, com estatísticas, como é o caso de São Paulo. São Paulo, desde que foi colocado no RDO, no registro de ocorrência, porque antes, quando você chegava no balcão para apresentar uma ocorrência, por quem foi apresentada? Polícia Militar, Polícia Civil, não tinha guarda municipal. Então, desde que foi incluída, acho que foi o próprio Chico Sardelli, né, que fez um trabalho nesse sentido, hoje nós temos quantas ocorrências a Guarda Municipal apresenta. E essas estatísticas, elas são muito importantes. Tem que ter essa estatística, mas mais do que a estatística, William, que a estatística hoje nós já temos, é a população reconhecer o trabalho das guardas e a população ver nela como força de segurança, como é em várias cidades que ela atua. E se deixar de atuar, imediatamente a população vai sentir a falta. Exatamente. Olha só, dentre todos que estão nos acompanhando aqui, o Elvis de Jesus, que é um grande guerreiro das antigas, o Elvis, né, Braga? É antigo, o Elvis é das antigas, né? Vem aí há muito tempo. E ainda uma pessoa que persevera e que continua lá. Eu acho que ele está como comandante, inclusive, da Comandante da Guarda de São José dos Campos. da corporação dele. Então, Braga, diante desses pareceres que nós temos, dessa perspectiva nessa semana que a gente inicia e dessa crise que está no Brasil, porque nós não temos como dissociar, todas as lives nós temos tocado no assunto, porque o governo ele vai gastar 1 trilhão, mais de 1 trilhão, no combate ao Covid e todas essas questões que estão ocorrendo no país.
o planejamento do governo, não só para esse ano, mas para os 4 anos, e você sempre disse nas primeiras lives, da crise na segurança pública. Essa crise na segurança pública, na sua concepção, vai ser uma oportunidade, de repente, para a Guarda Municipal ganhar mais força? Na verdade, não vai ser uma oportunidade, Eliel, vai ser muito mais. Vai ser uma necessidade, porque vai ter que se trabalhar com o que tem, e o que tem são as guardas municipais. Então vai ser uma necessidade, vai ter que trabalhar mais ainda com as guardas para combater a criminalidade, porque não vai ter como contratar mais policiais militares, policiais civis. Então as guardas já estão aí prontas para atuar, vai ter que atuar com elas, porque essa crise, ela é inevitável que vai vir, porque economia ruim, uma pandemia mundial, e o que eu falo, a crise do corona, econômica e da segurança. E o mundo anterior, acabou. Agora vamos ver o mundo futuro, como vai ser. E com certeza virá a necessidade maior ainda da segurança pública, porque as condições econômicas vão piorar, é proporcional. A segurança também é mais demandada. Olha só, o Etevaldo Ventura está dizendo: os pareceres são ruins, porém as partes me parecem ilegítimas. Acho que o melhor seria ter aproveitado a controvérsia jurídica em torno do tema e pressionar a criação das PECs. Quero que você comente um pouco sobre essas questões, Braga, porque aí tem a oportunidade das pessoas falarem com você. Eliel, eu vou te falar uma coisa para você. Esse negócio de PEC é feito há anos. Só que todo mundo tem que sair do mundo virtual e ir para o mundo real. Nós não conseguimos até hoje, nem no mundo virtual, que os guardas mandassem 100 mil mensagens a favor de qualquer PEC que seja. Não conseguimos. Então, e é desfocado. Agora, se tiver uma notícia ruim, tem 200 mil mensagens. Mas não tem 100 mil a favor de uma PEC. E eu falo, eu acho que a rede social piorou, porque eu tive a oportunidade, junto com algumas pessoas, de levar 1 milhão de assinaturas no Congresso para deixar a PEC 534 no momento que ela está aprovada no Senado, aprovada na Câmara e pronta para votação. 1 milhão de assinaturas físicas. E hoje nós não conseguimos 100 mil compartilhamentos virtuais com toda a rede social existente. Então, pressionar, quem tem que pressionar, eu não tenho poder político, porque nós não temos nenhum político lá. São todos têm que mandar uma mensagem, tem que cobrar seus deputados, seus senadores, que se continuar dessa maneira, com essa pressão leve, o futuro é muito ruim. Olha só, o Henrique perguntando a data, não tem a data ainda, né? Para a gente saber desse julgamento, inclusive as pautas, elas estão todas aí travadas, tal, né? Agora, o Henrique perguntando, né? Como pode o Senado e a presidência ignorarem o trabalho das guardas municipais? Na verdade, não é que ignora o trabalho das guardas municipais. É uma questão de não é que ignora, é uma questão estratégica política. Quem faz esses pareceres lá são pessoas políticas e que talvez não conhecem as guardas municipais. Veja lá quem assinou o do Senado e quem assinou o da Presidência da República. E não tem ninguém nosso com força política para ir lá e explicar o que é a guarda, levar estatística, quantidade, mostrar o que as guardas fazem, os pareceres que existem. Então, a questão fica mais no âmbito político e daí acontecem esses pareceres aí. É essa que é a realidade. Nós temos que cair na realidade e trabalhar com a realidade. Nós precisamos vencer nós mesmos. Divulgar notícia positiva. Todo mundo fala em fazer pressão e todo mundo fala do inciso 6º. Outra, excelente, ideia brilhante. Seria a condição ideal, todo mundo quer, eu também. Mas o que a gente está fazendo para mudar essa realidade? O que essas pessoas que falam isso estão fazendo para mudar essa realidade? Para mudar uma realidade, tem que fazer. Porque aquele ditado de que querer é poder é mentira. Quem quer não pode nada. Quem fazer é poder. E nós não estamos fazendo. É o que eu falo. O senador lá recebeu 100 mil mensagens a favor da guarda? Seria uma por guarda. Uma. Ou vamos lá, metade, 50%. 50 mil mensagens? Não recebeu, Eliel. Daí, tem aquele rapaz lá do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Os guardas dão 100 mil curtidas na fala dele, que é um policial militar. Exatamente.
E outra coisa, é porque parece que aquela questão de santo de casa não faz milagre. Volto a dizer, nós precisamos que cada guarda municipal perceba que nós não precisamos que eles só votem, é preciso que eles militem. Militar é diferente de votar. Se você tiver, por exemplo, um guarda que apoia você, ele vai lá, vota ele e a esposa, e acabou o compromisso dele. Se ele é uma pessoa que milita, ele vai lá, coloca a foto sua, ele vai lá, divulga você, ele vai pedir para Compartilha. mais pessoas. Isso. Então, eu acho Ele que o que tá arruma, cada um faltando... arruma pelo menos mais 20 seguidores, Eliel. Daí Exatamente. você entra lá no Instagram, de uma besteira lá, tem 200 mil guardas lá seguindo. E daí os nossos a gente vê. Essa é a grande realidade. Essa é a pressão hoje. Então a nossa pressão está pequena. O pessoal tem que se conscientizar que a pressão está pequena. E tem que fazer do limão a limonada doce. E dá para fazer. É só não divulgar o limão como estão fazendo, tem que divulgar a limonada. Ao invés de divulgar o parecer, eu vou até dar um exemplo aqui. Você pega o parecer e põe assim, olha, você não põe, o Senado fala contrariamente às guardas municipais. Contudo, as guardas são tantos, vem atendendo em todo o Brasil, combate ao coronavírus, tal, coloca um monte de matéria positiva. Acabou, você transformou o limão na limonada. Quem lê vai ler a matéria positiva, não a negativa. Perfeito. O Maurício Viola, que é de Conchal, aí, foi comandante, não sei se ainda está como comandante de Conchal, não temos nenhum representante na alta esfera do parlamento por causa da desunião da nossa classe. Olha, eu acho que nós poderíamos até trocar essa palavra desunião e começar a falar em militância, por causa da falta da militância. Porque a militância, ela acaba fazendo com que as pessoas se energizem. Então, se nós não temos, de repente, pessoas falando o quão bom vai ser, igual quando alguém vai tentar te convencer a fazer uma viagem. Não, porque lá é uma delícia, por isso, vai te dando os motivos. E nós temos os guardas, às vezes, votando em seus guardas, mas não fazendo militância, como se não fossem eles. Então, eu vou trocar essa palavra, desunião, por militância. A falta da militância faz com que nós estejamos, de repente, no cenário que nós estamos. A falta do sentimento de pertencimento. Parece que a guarda municipal não é minha. Eu quero que alguém faça, eu quero ter salário, eu quero ter viatura, eu quero ter estrutura, mas é o seguinte, se o meu amigo virar secretário, eu bato nele. Se virar comandante, eu quero derrubá-lo, pelo simples prazer de derrubar. E aí não é uma militância favorável, é quando necessita uma militância contrária, Braga. Então, a militância favorável é quando cada um dos 100 mil tiver 20 com ele, fazendo o quê? Conseguindo 20 votos. Então, 100 mil vezes 20, quanto dá, Eliel? 100 mil Faz a vezes conta. 20? Nossa, dá 200 mil? Não, dá 2 milhões, né? 2 milhões. Não me derruba que eu sou da área de humanos, pô. Eu também. Então é 2 milhões. Então veja só. É uma... 100 mil. Vezes 100 mil. Vezes 2 daria 200 mil. É isso mesmo, 2 milhões. Então, 2 milhões. Então, se a gente falar, nós temos 2 milhões de votos no Brasil, é considerável, Eliel. Exatamente. Muito considerável. Mas temos que trabalhar dessa forma. Cada um ser vezes 20. Daí nós vamos conseguir tá trabalhando, fortalecendo e conseguindo nossas demandas. Se não, infelizmente, nós vamos ficar chorando e pior, alguns colegas ainda publicando notícia negativa, o que eu acho extremamente errado. E eu não, você viu que aquele dia o próprio Coronel Guerra falou que divulgar notícia negativa é péssimo, tem que divulgar notícia positiva. Você veja só que nenhuma força contrária nossa divulgou nenhum parecer. Sabe por quê? Você sabe por quê, Léo? Eu não. Sabe por quê? Porque não precisa, nós mesmos divulgamos. Nós mesmos divulgamos. Exatamente, a gente faz o trabalho sujo, né? Às vezes, de dar ibope para aquilo que nós não queremos. Novamente, eu volto a dizer, né? O pessoal está falando em ilegitimidade. O Conselho Nacional dos Guardas Municipais está na Lei 3.022 como quem representa. Em relação à ação, são preliminares naturalmente colocadas em todas as ações. É uma prática jurídica e ainda vai ser julgado sobre isso, entendeu? Então é uma questão que realmente... Exato, e daí é o STF que vai decidir, não sou eu, não é você, não são os filósofos, não são as pessoas que estão dando opinião sem ter formação. Quem vai decidir são os ministros lá do STF. Olha, o Conselho e tal não são legítimos para isso. E isso há controvérsias. A FENEM, em uma das ações que ela tem contra a guarda, ela é parte legítima, em outra ela é parte legítima, no mesmo tribunal.
Então, isso daí é uma questão que é jurídica e não é para a gente decidir nem sofrer. São as pessoas que vão decidir. Exatamente. Olha só, o Lucas falando do Khaled, que foi candidato a senador, mas infelizmente os votos acabaram nem sendo computados por alguma irregularidade na campanha ou no cadastro da candidatura, né? Mas realmente, parabéns por tua militância e nós temos que continuar mesmo, né? O Marcos Lima falando o seguinte: boa tarde, senhores. Na minha opinião, humilde opinião, infelizmente não somos reconhecidos pelo governo federal e nem pelos gestores municipal, mas começa um pouco antes, meu irmão. Começa por nós. Nós mesmos não reconhecemos a gente. E se nós quisermos que isso melhore, é o que nós estamos dizendo aqui nessa live. O que nós vamos precisar é realmente que sejamos. É uma escada, Eliel, o que você falou está certo. Olha só, nós nos reconhecemos. Daí quando um gestor vier, seja ele da PM, da Civil, de onde for, falar que não é, fala, não, nós somos. Daí ele vai ter que atender o que nós fazemos, não o que ele quer. Exatamente. Daí a gente venceu uma etapa. A segunda é governo estadual e a terceira no governo federal. Daí a gente vence as etapas, mas tem que começar, como você falou, por nós mesmos. E tem uma história que o Jones Moura conta, que eu gosto bastante. Ele fala que quando o Marcelo Crivella ganhou as eleições, quando ele, antes de ganhar, melhor dizendo, quando ele foi para o segundo turno, o Jones Moura já estava eleito. Então, ele ia para o segundo turno, o Crivella com o Freixo, eu acho, e aí precisava de apoio. Então, ele ligou para o Jones Moura. O Jones Moura falou assim, caramba, eu nunca tinha recebido uma ligação do senador. E o senador ligou e falou assim, viu, parabéns, Jones, você ganhou tal, queria conversar contigo, bater teu apoio. Quando ele foi lá conversar com o Crivella perguntou o que ele queria. E todo mundo pedindo cargos, 100 cargos acima de 10 mil, todos os vereadores esfaqueando, pedindo as coisas mesmo. O Jones falou assim, eu quero comando próprio na guarda do Rio de Janeiro. No primeiro dia de janeiro, no segundo dia de janeiro, exonerou todos que são militares que estavam na Guarda do Rio, e a Guarda do Rio só teve comando próprio a partir daí. Então, às vezes, o pessoal não percebe que você, como vereador de uma cidade grande como é o Rio, são 51 vereadores, você não pode fazer tudo, de repente. Mas ele já começou a desenterrar a Guarda. Se a Guarda estava enterrada a 7 palmos por conta dos militares, já ficou 6, 5, 4 palmos. Pronto para ressurgir. Uma Ô, Eliel, nessa questão aí de pré-campanha que estamos, eu tenho uma proposta que depois nós vamos tratar só dela mais futuramente, mas é a seguinte, cada um eleito na Câmara Municipal tem que brigar por um projeto de lei em que pessoas que sejam aposentadas e já tenham remuneração, se quiserem assumir o cargo de secretário, tem que optar pelo vencimento e não ficar recebendo de 2 cofres. Daí se acaba com a brincadeira, porque já no Estado é assim. Eles não podem acumular 2 vencimentos, tem que optar por um. Agora daí ele fica recebendo do município e do Estado, então vai ter que optar por um. Tem cidade que já é assim, viu? Interessante, e até por isso que você sempre disse que os militares acabam indo para as guardas municipais porque eles podem acumular porque a fonte pagadora é outra. Eles atingem o teto do Estado e vêm dentro do município. E daí recebe no município. Recebe os 2 salários. Mas daí como fica o netinho dos coronéis e dos generais, né? Os netinhos vão ficar sem brinquedo. Mas daí é problema deles. Se eles já estão no teto, fica com o teto. Eu não queira receber um teto e mais um andar. Daí não dá. Exatamente, né? Ó, o José Dória aqui, né? Ele é o comandante Braga. Mande um abraço para a Guarda Municipal de Porto da Folha Sergipe. Um abraço para vocês aí. Um abraço aí, José Dória. E tem um comentário que eu acho interessante, que vem ao encontro disso que nós estamos falando, que é sobre a questão do comando próprio. Porque, olha só, o Alex dizendo, né? Para nós, comando próprio foi um tiro no pé, politicagem, umbigo próprio, etc. Porque parece, Braga, que os comandantes aí, eles têm pouco poder e autonomia. Como fazer, de repente, para que o comandante tenha autonomia, Braga? Negociar com o próprio cargo? Não, ele é assim, ó, eu vou explicar para você. As pessoas que estão lá são muito inteligentes. Então, a primeira coisa é nossas comandantes, as pessoas da guarda, se capacitarem o máximo possível técnica e operacionalmente para poder ser um comandante. Mas com formação séria, né? Correta e de acordo com a necessidade da guarda. Daí, o que aconteceu? Os comandos das guardas, que as pessoas exerciam esses comandos, migraram para os cargos de secretário. E daí, sendo secretário, eles querem ser o comandante direto da guarda. Daí eles mandam no comandante.
Então não adiantou nada, porque daí o secretário põe o comandante que é de carreira, mas ele manda no comandante, e daí o comandante não pode fazer nada. E como esse comandante não tem força política para sustentar, que seria o nosso vereador guarda, ele fica à mercê do secretário, que era o anterior comandante. E daí eu vou dar até um exemplo do Rio de Janeiro. Quem era, e você falou do Rio, Eliel, mas tem que ter uma observaçãozinha aí, tá? Quem que era o comandante da Guarda do Rio quando ela foi criada? Lá no início. Eu não sei se era o próprio Amêndola. É o Coronel Amêndola. Tá, e agora no Crivella, quem era o secretário? Coronel Amêndola. Ah, então, olha, é o que eu estou falando, ele era o comandante e migrou para secretário. E esse é só um exemplo. Então, o que acontece? As pessoas que anteriormente eram comandantes migraram para os cargos de secretário. E com ainda nós não temos a nossa força política nas câmaras para dar sustentação aos comandos, é isso que está acontecendo. Então, nós temos que ter a preparação técnica e operacional dos comandantes, a força política na Câmara e os secretários de acordo com os comandos, porque não respeitam, muitos secretários não respeitam o comando da Guarda. Então, ele é secretário, mas ele quer exercer o comando da Guarda, e daí a Guarda começa a enviar declínio. E olha só, imagina a cena. Quem chega a coronel, a general, tem uma escola de comando muito boa. Então sempre foi comandante, sempre teve poder, aí chega em uma corporação, guarda municipal, que às vezes nós, pela política, temos subinspetores, inspetores, subcomandantes, comandantes, que é assim, até ontem está dirigindo viatura, até ontem está lá no posto de serviço, que não é demérito nenhum, mas é o operacional. Nenhum. Aí, no outro dia, agora você é o chefe máximo da instituição sem um curso para isso, sem uma liderança, sem uma ideia do que é a política. Quem nós achamos que vai subjugar quem? O secretário vai subjugar o comandante ou o comandante vai subjugar o secretário? Aí é lógico, né? Não tem nem dúvida. Até porque o secretário, ele já tem uma aposentadoria, ele não precisa daquele salário, e o comandante, você ameaça tirá-lo do cargo e voltar ele para a tropa. Exatamente, é isso daí. E o pior, né? Às vezes as guardas não têm plano de carreira, né? A pessoa vai de guarda a comandante e depois tem que voltar à guarda, o que é errado. Deve ter um plano de carreira e respeitar a antiguidade, né? Nós temos um caso emblemático do Marcos Vinícius, de Feira de Santana, que ele foi um comandante muito combativo e depois desarmaram ele, colocaram ele no lugar e ele, temendo por sua vida, inclusive falou com o comando, eles não se atentaram, ele foi assassinado trabalhando. Então, olha só. É uma questão, e outra coisa, e aí eu volto a dizer, quem sente falta do Marcos Vinícius? Os guardas de Feira de Santana? Pode até sentir. A nação azul-marinha? Azul-marinho pode até sentir em um outro instante. Mas sabe quem sente falta? A mãe, o pai, o irmão. A família dele. A mãe, a esposa, os filhos. Na mesa que ele sentava, o lugar lá sempre vai estar vago. E aí é que nós não temos pensado. Aqueles que dizem, melhor não cutucar, nós estamos no limbo, mas no limbo às vezes aceitam, às vezes não aceitam. A gente não pode continuar nesse limbo, Braga, porque esse limbo, em Paulínia, por exemplo, eu vou estar sempre tranquilo e você em São Paulo sempre tranquilo. Eu tenho certeza que em Paulínia eu nunca vou ter problemas. E você em São Paulo também nunca vai ter problema. Em Paulínia nós temos 3 vezes o efetivo, estamos bem, o PM ganha pro labore, uma cidade de 100 mil habitantes, não tem favela, tranquilo. Só que e os nossos outros irmãos de cidades que sofrem muito? Exatamente, exatamente. E é por isso a nossa luta aqui constante, né, Eliel? Exatamente. Amanhã, Braga, eu tenho uma conversa com o Márcio Cruz, que é vereador em Fortaleza. A gente está sempre em contato com o Jones Moura, tem o Policarpo, tem o Pedro Bueno, tem tantos vereadores que estão se doando. Mas o que nós precisamos é dos vereadores nas cidades menores. Porque uma coisa que eu gostaria de falar, que talvez muitos nem entendam que é isso, mas o coeficiente eleitoral, Braga, esse ano, já dificultou muito as eleições de quem não tem dinheiro. Geralmente, quem é eleito é o cara famoso e o cara com dinheiro. Ou ele é famoso ou tem dinheiro. Aquele que tem boas ideias, que é uma pessoa que vai somar, colaborar, às vezes não é ouvido. Se tem fama e dinheiro, consegue. Então, agora, as campanhas elas serão mais caras, porque agora só dentro dos partidos. E o coeficiente para a próxima eleição de deputado estadual e federal vai ser lá em cima, Braga. E os nossos efetivos não cresceram. Cada vez vai aumentar mais. Então, olha só o que o guarda municipal tem que pensar
E não tem mais tempo para amanhã. Tem que ser Não, hoje. não tem. É hoje, porque olha só, Eliel, essa questão é tão importante. Ó, por exemplo, em São Paulo, o coeficiente mínimo de corte hoje para um vereador é 10 mil votos. Para poder pensar em concorrer. 10 mil votos. Que é a cláusula de barreira, né? Exatamente. Então, e olha só, E isso vai aumentar em todas as esferas, né? exatamente. Inclusive, eu falo que nós precisamos, né, parar e pensar que não é o voto só. Nós precisamos ter militância. Nós precisamos conversar de guarda. O Jones Moura tem falado muito isso. Você está dando risada aí, Braga? Você deve estar feliz. Alguém deve estar fazendo. O meu filho está aqui fazendo graça aqui. Eu imaginei, porque às vezes. Você imaginou, né? Imaginei, você está se segurando. Ele tá aqui igual um bobão aqui, fazendo graça aqui. Chama ele aí, fala pra ele vir aqui. Vir aqui falar oi pra nós, pô. Olha só. Ô, Braga, é muito engraçado isso, né? Ontem a gente fazendo live e tal, né? Daí quando acabou, todo mundo ergueu. A farda era só aqui, pra baixo era shorts, outro tava de roupa de dormir. É isso mesmo, outro dia aconteceu isso comigo também. Porque a gente fica aqui tem que demonstrar, né? A seriedade, uma coisa e outra, né? Mas brincadeiras à parte, né? O que nós precisamos é entender e compartilhar isso também, né? O Alberto dizendo aqui, né? O comandante Braga foi muito sábio dizer que temos que nos qualificar. Estou na minha segunda pós-graduação e sei a diferença que faz tanto dentro da corporação quanto fora. Só que quem muito estuda, às vezes, começa a ter dificuldade em ser comandado, ser subordinado, às vezes. O que também não pode acontecer, né, Braga? Porque a insubordinação, a falta de hierarquia numa corporação leva à derrocada também, né? Nós precisamos disso, né? Léo, com essa questão aí que facilitou muito as pessoas estudarem, essa questão de pós-graduação, muitas pessoas fizeram muita coisa, mas também a gente precisa ver o que foi de produtivo nisso, o que foi de bom. A gente tem que fazer uma boa pós-graduação, um bom curso em faculdades e universidades sérias, porque senão nós vamos ter só o diploma, nós não vamos ter o que é o principal, que é o conhecimento. Porque hoje, assim, olha, a única coisa que ninguém pode me tirar, porque está aqui, ó, e você também, é o nosso conhecimento. Então, pode tirar tudo, o trabalho, pode tirar tudo, mas o conhecimento ninguém tira, porque ele está aqui, não tem como a pessoa tirar, a não ser se matar você. E mesmo assim, você vai levar o seu conhecimento para o mundo espiritual. Então, ninguém pode tirar o conhecimento das pessoas. Por isso que tem que ser um conhecimento realmente que agregue e traga condições para as pessoas. Porque com essa popularização de pós-graduação, etc., muita gente fez muita coisa, mas sem muito conteúdo. E daí, sem muito conteúdo, também não adianta. Tem que ser coisa séria, com conteúdo, e que esse conteúdo a pessoa possa utilizar ele na prática, você entendeu? Tem que ser, e voltado para a função da guarda municipal. Olha só, essa questão de qualificar, de fazer pós-graduação, cada vez mais que você estuda, você percebe o quão difícil às vezes, você negociar com o poder político. O que aconteceu com o Moro é justamente isso. Ele tem uma capacidade de entender juridicamente, coisa que o Bolsonaro, ele entende politicamente. Talvez os dois estejam certos nessa. Talvez os dois, porque numa luta, não é... Você vai brigar, você fala pra pessoa assim, ó, espera um pouquinho que eu vou amarrar meu tênis aqui. Não, o cara já vai chegar dando chute na sua cara. E a luta política é mais ou menos assim. O que o Bolsonaro tem enfrentado, quando ele fala, eu preciso ter a Polícia Federal comigo. Como ele não vai ter razão? Mas, por outro lado, o Moro, pera um pouquinho, também não vou compactuar com essas coisas. Então, nós percebemos que todos acabam tendo razão nessa dificuldade, e dentro das corporações, eu vi muita gente ficar muito chateado com muito estudo, porque lá dentro, ninguém vai, de repente, te enaltecer, porque você vai ser mais um concorrente, principalmente nas cidades menores. Eu ouvi muito de muitos políticos uma frase, Eliel, que é o seguinte, que a política é a arte do impossível. Então, o que é a pergunta aqui? Pode ler a pergunta aqui. Então, a política é a arte do impossível. Então, você vê que muitas eleições, todo mundo achava que era impossível, as pessoas foram eleitas. E muitas também que achavam que
nunca não deixariam de ganhar, não foram eleitas. Então, é a arte do impossível e do imprevisível. É o que tem que ser feito. Mas todo Olha, mundo tem que fazer sua parte. exatamente. Hoje é um domingo, nós começamos essa live já há 45 minutos. Nós temos 111 pessoas, obrigado pelos gostei, pelos likes. Sigam a página, isso é importante. Mas nós temos 130 mil guardas municipais. E o nosso alcance hoje, eu falo para você, tem muitas pessoas que têm redes sociais, mas nós estamos entre aqueles que têm as redes sociais com mais seguidores, só no assunto de guarda, e nós temos esse público. Então, eu falo para você, não que quem está aqui não está fazendo a sua parte, mas Os que estão perceba... aqui estão certos, os que não estão errados, Léo, porque 10% de 100 mil seria 10 10 mil. mil. 1% seria 1.000. Então, você vê só que nós não temos uma adesão de 1%. 1%. É o que eu estou falando. Só que os 100 mil, quando for o Gabriel Monteiro, daí todo mundo vai dar o apoio para ele, que é um policial militar, e daí vai lá. E às vezes não vai. E daí depois, só que esses 100 mil não cobram nada do Gabriel Monteiro, cobra da gente. Então nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Inclusive, estão pedindo muito para que eu faça uma entrevista com o Gabriel Monteiro. Eu fiz um vídeo de apoio a ele, deu 50 mil visualizações. Então, Então, assim, olha só, olha. E aí que tá. Só que o Gabriel Monteiro não tem nada a ver com a guarda. Ele é policial militar do estado do Rio de Janeiro, onde a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro massacra as guardas todos os dias. Tem comandos, lá no Rio de Janeiro, tem comandante de guarda municipal que é policial militar da ativa, de carreira, e não deixam nem trocar o uniforme com o azul marinho. Então, é isso que tem que ser. E ainda vem com aquele discurso, o policial da sua corporação, que é o secretário, ou o comandante bate no seu braço e diz assim, fica tranquilo, isso aqui vai ser tudo seu, só estou de passagem, só estou preparando para você. Esse discurso eu conheço faz 30 anos, eu estou de passagem, isso é seu. Só que enquanto ele fica, ele afunda a guarda, com exceções, tem pessoas também boas. Temos alguns aí que temos que ver que tem deixado a guarda. Eu vou até citar um, viu, Eliel? Tem outros bons, mas eu vou citar um. Por exemplo, em Osasco tem um secretário que é um coronel Virgulino. Ele falou, eu deixo a guarda trabalhar. Então você pode ver que a guarda ela está fluindo 100%. Então não tem aqueles bons. Tem muitos bons, sim. A Romo, que todo mundo fala da Romo. Então, o pessoal primeiro tinha que saber a história da Romo. Como ela surgiu, onde surgiu e quem criou. Quem criou foi em São Paulo, Paulo Maluf, Coronel Luiz Gonzaga, da PM, que criou. E o primeiro documento oficial, antes de ser criada qualquer uma, eu tive a honra de escrever na Folha de São Paulo. Então, veja só, tem pessoas muito boas, mas hoje tem muito mais ruim, atrapalhando as guardas. Então, você veja só que nós temos guardas que ainda não conseguiram trocar o uniforme para o azul. E quem que são os comandantes dessas guardas? Exatamente. Mas olha só, Braga, você falou o coronel Virgulino, mas é Marcelino. O Virgulino Virgulino. É Virgulino o nome. Olha aí, vê o nome dele aí. Ah, tá. Então talvez seja Virgulino ou Marcelino. Não, Marcelino era corregedor de São Paulo, eu conheço, meu amigo. Coronel Marcelino foi corregedor da PM em São Paulo. Coronel Virgulino é secretário de segurança na cidade de Osasco. Ah, então é que eu conheço o Marcelino, falei, será que é o mesmo? Será que tá falando do Lampião, Virgulino? O Marcelino, inclusive, foi corregedor da PM. Se eu não me engano, ele está até em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, se eu não me engano. Olha só, Braga, nós já estamos aqui há 49 minutos, 50 minutos agora. Os pareceres foram ruins, mas não são determinantes, ainda está no caminho. Nós temos essa semana a ADIM para ser julgado e nós precisamos de militância. Acho que a palavra é essa, né? Nessa época de pré-campanha, nós precisamos que as nossas fotos dos pré-candidatos de todas as cidades sejam levadas para a população e que não seja só o voto da pessoa e do amigo, que seja, assim, o voto de muitos, né, Braga? Que ano que nós estamos, Eliel? 2020, até dezembro. Depois então é 2020. 2020. O que é 2020? Cada guarda arruma 20. Muito bom. Já dá para fazer uma conta excelente, né? Olha, na verdade, com essa época de pandemia, as redes sociais serão muito determinantes. Mas eu tenho absoluta convicção
que nós precisamos, mais do que nunca, tocar nessa inércia que nós temos hoje dentro das corporações para que nós tenhamos militância. E aí sim, a gente vai deixar de falar aquelas frases que são derrotistas, pessimistas. Ah, isso aqui nunca muda. Isso aqui é assim mesmo, viu? Para, menos. Quem chega lá vai se corromper. Olha, para com isso. Esse pessoal só está querendo ser eleito e tal. E aí, olha, quando precisa de alguém na Câmara, vai pedir para o professor, vai pedir para o empresário. Mas dá uma oportunidade, Léo, porque é 4 anos. Se não for bom, não põe outro. Mas tem que eleger alguém. Ótimo. Tem que eleger. Eu sou pré-candidato a presidente da República em 2022, eu não quero nem saber do Bolsonaro, só preciso de um partido para me lançar. E, Braga, é o seguinte, nessa questão da vereança e da mudança, muitos falam, mas é só um vereador. Só que eles não percebem que é o vereador que faz SEI, é o vereador que tem a tribuna, é o vereador que vai falar de guarda municipal todas as sessões, né, Braga? Exato, e você tendo vários vereadores em várias cidades, daí você pode criar uma frente de vereadores guardas municipais para os assuntos que são macros, estaduais e federais. E dando aquele vereador seu exemplo em cada cidade, um apoiando o outro. Daí nós vamos criar uma rede de apoio para as guardas, que isso vai se multiplicar, nós vamos eleger deputados estaduais e federais, e daí a gente vai começar a fazer a mudança. Porque, como já dizia o Geraldo Vandré, que foi caçado por essa música, né? Ele estava na minha formatura de subinspetor, em 1991. Nossa! Você lembra como é que é a música dele, Léo? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Era acontecer. É isso aí, quem sabe faz a hora. Senão a gente vai ficar esperando acontecer a vida inteira, e não vai acontecer. Perfeito. Nós estamos com 138 pessoas aqui agora, e o pessoal perguntando sobre a questão dessa semana, da expectativa da votação. É positiva, né, Braga? A expectativa é essa. A expectativa é positiva. Vamos aguardar aí, né? É positiva. Em que pese também ter lá pareceres positivos e negativos no meio dessa ação. Não pense que lá só tem positivo, não. Tem negativo também. E vamos ter votos negativos, não tenho dúvida. Mas é a questão que temos que estar trabalhando e indo. Eu tenho certeza que no final nós vamos ganhar. Eu acho que o resultado deve ser positivo. Mas olha só, quantos anos tem o Estatuto do Desarmamento, Eliel? 2003, 17 anos. Então, 17 anos para conseguir uma mudança dessa, se for confirmado. 17 anos. E em 17 anos não elegemos um deputado. E olha só, pelo caminhar e pelos coeficientes, cada vez mais difícil. Braga, eu sempre falo para as pessoas que não adianta a gente colocar os nossos currículos se a gente não conseguir se estabelecer. Não adianta, de repente, tantas formações, tanto tempo de casa, não adianta se nós realmente não conseguirmos nos comunicarmos. E a comunicação, infelizmente, ela não se dá pelas histórias maravilhosas que temos hoje. Se você contar que tem um Camaro que viajou para a Europa, as pessoas até ficam felizes, mas elas se impactam quando você tem uma experiência de superação. E eu gostaria de lembrar aqui o Dr. Zé Sturaro, que foi secretário de Segurança Pública em Santa Bárbara do Oeste, foi secretário foi comandante em Paulínia, em Americana. Tinha uma história que ele era uma pessoa à frente do seu tempo, né? Lembra da história da Cancela em Americana? Que ele fechou a cidade? Está publicada no meu livro, na edição de 99 e na de 2006, e que ele sofreu muito por isso, e eu vou contar até uma particularidade para vocês. Eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome do coronel. Tá, não vou falar o nome do coronel. Crivellari. Então, olha só. Crivellari, desculpa. Não é esse não. Não é. Não, esse era o capitão, Crivellari, que é vereador lá. Então, veja só, o Sturaro, ele colocou as cancelas nas entradas e saídas de Americana, e daí, naquele momento, fizeram lá um parecer contrário e fizeram uma representação dizendo que a guarda não podia, que aquilo lá era usurpação de função pública. Daí ele discutiu na justiça, tal, e ganhou aquela ação penal, foi arquivada, dizendo que a guarda não cometia usurpação de função pública. E esse coronel, que ficou muito tempo enchendo o saco dele, na ativa, né? Era de Campinas, uma hora eu falo o nome. Daí o que acontece? Esse coronel foi para reserva. E daí
E por que eu falo? Porque eu estava morei na cidade em que ele é e que ele foi, que é a cidade de Franca. E daí ele foi lá para a cidade de Franca. O que ele foi ser lá na reserva? O que ele foi ser lá na reserva? Comandar a guarda de Franca. Exatamente. E daí depois lá teve um problema, tal, saiu da guarda. Então você veja como é que é. E ele, que era a pessoa que mais representou o Sturaro, a ação penal e tal. E o Sturaro venceu essa fase aí das cancelas na questão da usurpação naquele momento em que pede vários pareceres negativos. Mas ele venceu aquela batalha, como muitas outras que eu posso contando ao longo das nossas lives aí, que eu tive a oportunidade de participar com ele em diversas delas aí. Perfeito. Até porque, Braga, essas histórias que, se você puder nos contar, acaba contextualizando pessoas que reclamam do hoje. Ontem eu estava conversando num grupo que eu estou com algumas ideias, estou fomentando com eles para que eles possam me dar feedback, porque às vezes eu tenho uma ideia, mas pode não ser a melhor, então eu tenho algumas maturando. E aí uma pessoa que tem 16 anos de guarda, né, falou, olha, respeitem quem chegou agora, né? Quem chegou agora, respeitem quem já lutou quando não tinha a condição que temos hoje. E você é uma pessoa que lutou quando nós não tínhamos as condições que temos hoje. Né? Eu fui na sua passagem de comando, quando você assumiu o comando, e eu fiquei muito orgulhoso de você estar assumindo, da proximidade, da tua amizade, porque quando você assumiu o comando da Guarda de São Paulo, você humanizou. E isso não tem preço que pague. Você humanizar o tratamento ao teu subordinado, Braga. Então, eu vi isso com os meus olhos, né? Eu apliquei lá, como apliquei em Cosmópolis, tudo que eu aprendi, eu pude aplicar na prática. Às vezes nem tudo, porque às vezes não dá tempo de fazer tudo. Mas o que acontece, eu vou te dar um outro exemplo, para as pessoas que estão entrando agora. Então, hoje, que é diferente, são diferentes os tempos, então, você entrar numa rede social, você ter 100 mil seguidores, hoje, às vezes é fácil. Agora, vamos ver se a pessoa consegue manter por 30 anos os 100 mil seguidores. E manter Aí é difícil. Todo isso daí por 30 anos e galgando os postos, subindo, crescendo e fazendo o seu trabalho. Então é isso que tem que se ver. Então nós temos que respeitar o Sturaro também. Não sei se nós temos tempo aí. Temos. Pode continuar. Então, eu vou contar mais uma para você, e a última de hoje, do Sturaro. Quando ele criou o Conselho Nacional das Guardas, que hoje as pessoas falam, e muitos que falam mal nem sabem o que é o Conselho, e é o único órgão que faz congresso todo ano desde quando foi criado, que foi em 1991. Então, em 91, lá em Americana, quando a gente criou o Conselho, ele me deu o estatuto e a ata, e em 91 faz quanto tempo, Elião? 91 faz 29 anos. 29 anos atrás, eu estava começando na guarda, eu tinha 3, 4 anos. Era recruta. Ele falou assim, Braga, você vai ler aqui e pedir aprovação da criação do Conselho Nacional. Eu falei, não sei, não sei. Se vira. Então, quer dizer, são coisas, e eu tenho esse discurso de criação que está no site guardasmunicipais.brasil.com.br. Tudo isso daí são coisas que a gente já passou. Nós passamos uma época muito difícil na questão do trânsito, que teve um parecer negativo que inviabilizou por um tempo o trânsito, depois foi superado. Nós participamos do Estatuto do Desarmamento, quando veio com 500 mil, nós alteramos para 50 mil, da luta da PEC 534, são várias coisas ao longo dos anos. E quando eu falo frente parlamentar não funciona, que eu falei lá atrás com você, tá aí, não funciona. O que a frente parlamentar lá eu não vou falar o nome do deputado federal, que é o presidente lá, está fazendo para ajudar nós no Senado e lá no parecer do governo federal? Nada. PEC paralela. Nada. Não está fazendo nada de nada. Mas quando chegar a época da campanha, ele vai fazer campanha em média com as guardas municipais. Falar, eu sou da frente parlamentar. Mas o que ele fez? Nada. Está travado aqui, viu, Eliel? A imagem está travada. Eu só estou substituindo aqui meu telefone. Meu telefone aqui. Deixa eu continuar aqui e tirar esse agora aqui.
Pronto. Voltou, Braga? Não, para mim não voltou, não. Vê aí que... Tá, a voz tá normal, o som tá normal, mas tá a imagem congelada. Espera um pouquinho. Eu estou vendo e ouvindo você. Deixa eu voltar aqui. Agora tá conseguindo? Não. Então, entra e sai, sai e entra novamente. Vou sair e entrar novamente, peraí. Beleza. Então, olha só, vocês que estão ainda aqui comigo, vocês estão conseguindo me ver e ouvir, né? Só substituir aqui o telefone que a bateria já estava terminando aqui. O Braga vai entrar e voltar novamente. Essas histórias de superação que eu ouço de todos, né? Eu acho muito interessante, porque às vezes a gente acaba não tendo a capacidade da empatia, de se colocar no lugar daqueles que sofreram muito. O Sturaro, que eu gosto muito de comentar, eu peguei a época dele, que ele estava muito doente, ele faleceu enquanto era secretário de Segurança Pública em Santa Bárbara do Oeste, e eu me recordo muito dele contando as histórias dessas lutas, por exemplo, de orientações contrárias, que tem da própria Polícia Militar, né, e ainda tem essas orientações para que não se crie guardas municipais e tal. Então, é uma época que nós nem imaginávamos que nós teríamos o que nós temos hoje. Que nem hoje vocês estão me ouvindo, de repente no Brasil todo, vocês estão dentro das suas casas, vocês estão me ouvindo, vendo o Braga, nas nossas redes sociais. Então, essas histórias, elas mostram que às vezes ideias que nós temos hoje já foram tentadas no passado, né, Braga? Alguns atalhos vocês já viram acontecer. Sim, William. Muita coisa já vimos, a gente sabe o que deu certo, o que não deu, o que funciona, e as pessoas têm que ajudar, e o principal é respeitar os mais velhos, e eu posso falar que eu aprendi muito por respeitar os mais experientes, como a questão do Sturaro, de comandantes de fora que estiveram na guarda, Coronel Luiz Gonzaga foi na época do Paulo Maluf, que foi comandante da guarda. Tivemos um coronel do Exército também, que foi o Coronel Korruski, quer dizer, Coronel Silvestre, Coronel Ávila, um da PM, um do Exército. E uma coisa, Léo, eu tenho um vídeo que uma hora eu vou mostrar. Coronel Ávila foi o que criou a Guarda de São Paulo. Extrema-direita, coronel do Exército. Quem o sucedeu foi o Coronel Silvestre, extrema-esquerda. Quando eu fui comandante-geral, coloquei os dois juntos, com mais de 80 anos cada um deles. Acabou a posição, os dois se conversam normalmente. Mesmo com, às vezes, ideias contrárias, se conversam normalmente. Aquele ali é um exemplo muito grande. Entendeu? Infelizmente, Braga, nós temos hoje que compreender as evoluções que nós não temos ainda e a questão do nosso alcance e da facilidade. Antes, Braga, a gente esperava um congresso por ano. Hoje dá para a gente fazer um congresso por dia, se quiser. Só que não adianta ter falas se elas não ecoarem dentro dos guardas e perceberem toda essa realidade. Mas, Braga, nós já estamos a 1h03, vamos fazer nossas considerações e deixar mais para amanhã e depois, que a gente vai ter muitas oportunidades essa semana, né? Você tem diversas lives também essa semana, Braga? Tem algumas essa semana. Essa semana tem algumas. Amanhã vamos fazer. Hoje ainda vou fazer com o Cruz, né? E temos algumas essa semana. Vamos aguardar aí a semana que está chegando aí. Então, minhas considerações finais de hoje, Léo, vão ser só frases. Vou mandar um abraço a todos, aguardar a todos. E todo mundo usa a frase saudações de Azul Marinho, né? Eu uso a vida muito boa e você vai dar certo. Sim, mas é para usar. Essa frase nós criamos lá no passado. Saudações Azul Marinho. Então, você lembra aquela a do passado, presente e futuro? Passado, rege, o passado, o presente. O passado faz o presente. E o presente que dirige o futuro. Perfeito. E esteja com quem sempre esteve com você no passado, no presente e estará no futuro. Eu vou terminar também com uma frase do Chico Xavier. Saudações de Azul Marinho, mas vou terminar com uma frase do Chico Xavier que diz: o bem que fizeres em algum lugar é teu advogado por toda parte. Então, continuem fazendo o bem, continuem acreditando que nós vamos vencer, porque a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Um abraço, comandante. Fica com Deus aí. Até a próxima, galera. Obrigado a todos que estiveram por aqui. Compartilhem para que nós possamos chegar a mais pessoas. Tamo juntos. Até a próxima.